Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento que você está iniciando essa aula. E hoje nós vamos falar do plano de aula aí do modelo da IBFC para o concurso da SEDUC do estado do Mato Grosso, ok? Muitas pessoas perguntando o que coloca no cabeçalho. Você não altera o cabeçalho aí do modelo, tá? Somente tira aí aquela parte escrito modelo de plano de aula, deixa somente plano de aula. E deixa aqui embaixo do cabeçalho professor de educação básica, ok? Aí a próxima parte aqui do plano de aula é a identificação do candidato, onde você vai colocar o seu nome, colocar o número do seu CPF, a sua inscrição, né, a data da sua prova e o horário de fechamento dos portões, tá bom? No seu plano de aula e também o seu cargo, tá? Aqui no caso eu criei um candidato fictício, né, que tem um nome bem parecido com o meu e inclusive também é pedagogo, tá bom? Esse modelo de plano de aula aqui, eu fiz uma adaptação de um modelo que já existe, tá, pessoal? No site da Nova Escola. E por isso aqui, né, eu não recomendo que você, né, copie o conteúdo deste plano de aula para você não correr o risco de entrar aí em plágio, tá bom? Eu fiz uma adaptação para poder mostrar para vocês como preencher o modelo de plano de aula da IBFC, ok? Vamos lá. Tema. O tema aqui é aquele tema lá do anexo 4, tá? O título da aula, que é o próximo item aqui, é um título à sua escolha. Você escolhe o título que você quer dar para sua aula. Público-alvo, né? Público-alvo, né? Lembrando aí, é só colocar aí a turma, a série ou o ano, né, de ensino que você escolheu aí para fazer a sua aula. Carga horária, né? Tira aquele vermelhão lá e deixa apenas 20 minutos aqui, tá? Carga horária do seu plano de aula, 20 minutos, ok? Os objetivos, professor, posso colocar mais de um objetivo? Quantos objetivos estão bons? Professor, me ajuda, tem poucas linhas. Pessoal, os objetivos de cada aula, acredito que aí sim você possa alterar, né, as linhas do plano de aula, do modelo de plano de aula para colocar a quantidade de objetivos que você pretende alcançar aí na sua aula, tá? Lembrando, o objetivo geral é sempre uma visão ampla, aquilo que você deseja com que seu aluno alcance aí com a finalização da aplicação de todo um conteúdo, não apenas de uma aula, mas de um bimestre, por exemplo, ou de um livro didático, de um capítulo de um livro didático, tá? Então esse é o objetivo geral, né? Objetivos específicos eu coloquei referente ao meu tema, né? Vocês viram lá que eu vou trabalhar com a língua portuguesa, né? Leitura e interpretação de texto. Então, meus objetivos específicos têm que estar voltados aí para minha aula. Lembra disso, tá bom? Objetivos específicos é voltado para o conteúdo da aula. Conteúdo, né? Outra dúvida, o que eu coloco no conteúdo? Conteúdo você coloca aquilo que será trabalhado na sua aula, né? Nessa aula eu pretendo trabalhar com leitura de fábulas em voz alta e interpretação de texto, tá? Porque o meu conteúdo está estritamente ligado ao meu tema e os objetivos que eu pretendo aí para a minha aula. Metodologia, no campo metodologia, o que eu coloco? Professor, eu posso colocar somente aula expositiva e tá bom? Não faça isso, tá? A metodologia é um passo a passo da sua aula, é como serão as sequências aí da sua aula, tá? Então a sua metodologia, para ficar bem simples para a banca entender, divida ela em etapas, né? Ou em momentos, como alguns preferem chamar, tá? Então coloca ali na primeira etapa como você inicia a sua aula, o que você faz aí no início da sua aula, você coloca chamada, cumprimentar os alunos, fazer uma breve reflexão sobre uma frase, fazer uma oração, né? A primeira etapa da sua aula é aquela rotina que nós professores acostumamos a criar ali para receber os nossos alunos. Uma segunda etapa, né, introdução ao assunto, o que você vai usar. No meu caso aqui, na segunda etapa, eu já coloquei que eu vou estimular os alunos através, né, de questões chaves. Lembrando, né, você não precisa escrever essas questões aqui dentro da metodologia, você só precisa falar que vai usar esse método, tá? É o metodologia, é o método de ensino que você usará para despertar determinadas ações no aluno, beleza? Terceira etapa aqui eu coloquei que farei a leitura de uma fábula, né? Então eu coloco o nome da fábula, no caso aqui, O Lobo e o Cacho de Uvas de La Fontaine, para os alunos. E aí eu vou fazer uma reflexão sobre os valores morais dessa fábula, tá? Eu não escrevo, muita gente perguntando, professor, eu posso colocar lá
o texto dentro da metodologia? Não é necessário. Eu desconheço também planos de aula no qual você coloca textos, você só descreve o que você vai fazer com este texto, como você vai aplicar, né, esse texto aí dentro da sua sala de aula, tá? Por isso você só coloca o que você vai fazer, como vai fazer, o nome do texto, o nome do autor dentro da sua metodologia, tá bom, pessoal? Lembrando, né, a gente não se há o hábito de anexar conteúdos ao plano de aula. Por exemplo, vou colocar aqui em anexo ao meu plano de aula questões, vou colocar aqui anexo ao meu plano de aula um texto completo, vou colocar, né, alguns jogos anexados aqui ao meu plano de aula. Pessoal, nós não fazemos isso, não colocamos anexos, tá? Se você sabe que pode fazer, então deixa aqui nos comentários, mas eu desconheço no plano de aula anexo e também textos completos dentro de plano de aula, ok? Vamos lá, quarta etapa eu separei atividades para os alunos, tá? A quinta etapa também coloquei atividades para os alunos. Lembrando, essas atividades estão estritamente relacionadas aos objetivos que eu pretendo alcançar aí com a aplicação deste conteúdo, tá bom? Sexta etapa aqui eu coloquei a conclusão, ressaltar os pontos importantes para uma boa interpretação e fluidez da leitura, porque a leitura e interpretação de texto são os principais objetivos da minha aula. Então eu vou ressaltar isso no final da aula como forma, né, de fortificar aí o conteúdo para o meu aluno e também mostrar para a banca que eu estou avaliando e verificando se os meus alunos absorveram, né, o conteúdo conforme era para ser, tá bom? Quantas etapas eu preciso definir aqui a minha metodologia? Tem que ser obrigatoriamente 6? Não precisa ser 6, tá? Essas etapas você decide para o conteúdo que você quer aplicar, ok? Só tem que sempre lembrar, precisa ter uma introdução, precisa ter um desenvolvimento e precisa ter uma conclusão aí dentro da sua metodologia. Recursos didáticos, né? O próximo item aqui, eu coloquei diversas fábulas, porque eu vou trabalhar com isso. Coloquei o caderno, porque terá anotações no caderno. Caneta, lápis, borracha, giz, caneta para quadro branco, quadro e apagador, ok? Professor, você colocou itens aí no recurso didáticos, né? E o edital fala que não pode. Ao meu entendimento, no plano de aula, você pode sim colocar outros recursos didáticos, além daqueles disponibilizados para a prova pela banca, tá? Bom, esse é o meu entendimento. Os únicos tipos de recursos que você não deve colocar no seu planejamento e nem mesmo mencionar durante a sua apresentação são aqueles recursos eletrônicos expressamente proibidos pelo item 10.19 do edital, ok? Bom, esse é o meu entendimento. Se você tem um entendimento diferente do meu, não tem problema, use somente giz, caneta para quadro branco e apagador, tá? Atividades ou atividades de assimilação são aquelas atividades que eu já coloquei ali dentro da minha metodologia. Aqui eu faço uma pequena explanação sobre essas atividades. Eu posso também colocar atividades para casa, professor? Pode sim, mas as atividades para casa não devem ser o principal elemento avaliador da sua aula, deve ser apenas uma forma continuada de se avaliar, ok? Então aqui, quantas atividades são boas, professor? Essas atividades, a quantidade não é o mais importante, mas sim a qualidade dessas atividades que você vai propor. Você pode propor apenas uma atividade aqui, tá? Dentro da sua metodologia, aqui na parte de atividades, descrever ela. Você pode propor apenas uma, mas ela deve ter a qualidade suficiente para alcançar os objetivos que você propôs para a sua aula, tá bom? Avaliação, fiz um pequeno comentário sobre a avaliação aqui, que eu faria nessa aula, mas o que eu recomendo para você é dar uma olhada nos PCNs e também nos referenciais teóricos aqui do Mato Grosso, para você ver o que eles estão falando sobre avaliação, tá? Assim você baseia a avaliação da sua aula em cima das orientações da SEDUC do Estado e também em cima das orientações aí dos PCNs, tá bom? Ok? Entendido essa parte? Muito simples a avaliação. Referencial teórico também muito simples, segue
segue a mesma regra aí dos trabalhos acadêmicos, lembrando, se você colocar uma referência de site, por exemplo, além de colocar o nome do site ou o nome do artigo, o autor, o endereço do site, coloque a data de acesso, ok? Bom, no final, né, a local e data, você vai colocar a cidade a qual você vai fazer a prova e a data da sua prova e assinar. 3 vias assinadas, tá, pessoal? Não assine uma e tire cópia, ok? Assine as 3 vias. Combinado? Bem simples aí o plano de aula, bem fácil de se entender, tá? Não mude aí a posição dos itens. Fechamos por aqui, que Deus te abençoe grandemente, se divirta nessa prova, vai fazer o que você sabe, tá? Lembrando, a banca não está lá para te oprimir e nem para te julgar, ela vai fazer uma avaliação do seu trabalho, ok? Então, né, o resultado aí depende do seu esforço, depende aí de você. Bota para quebrar e arrebente nessa prova. Grande abraço, bons estudos e nós vamos nos falando aí pelos grupos.